Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Polacco, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia, e vamos falar um pouco sobre a semiologia e propedêutica farmacêutica. Primeiro, vamos abordar a questão histórica. Hipócrates, já há 2.500 anos atrás, introduziu a anamnese como uma etapa inicial do exame médico, farmacêutico e dos profissionais de saúde. Com ele, nasceu a chamada observação clínica, compreendendo a história da doença que leva o paciente a procurar o médico e aos outros profissionais de saúde, e também o exame físico do paciente e seus menores detalhes, em busca de dados para a elaboração do diagnóstico e do prognóstico. A chamada escola hipocrática deu início à transformação da medicina mágica, que prevalecia até então, para a medicina científica, racional dos nossos dias atuais. O termo semiologia foi criado por Ferdinand Saussure, que viveu de 1857 até 1913, para indicar a ciência geral dos signos, em que a língua é um sistema de signos que exprime ideias e, por isso, semelhantes à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de cortesia, etc. Saussure estabeleceu a distinção entre língua e fala. Já um pouquinho mais adiante, Roland Barthes criou os elementos da semiologia e Barthes definiu a semiologia como tendo por objeto qualquer sistema de signos ou significados, sejam quais forem as suas substâncias ou seus limites. Imagens, gestos, sons melódicos, objetos e os complexos dessas substâncias que encontramos nos ritos, nos protocolos ou nos espetáculos e que constituem, se não, linguagens, pelo menos sistemas de significação. Então, a semiologia passou por muito tempo, então, a semiologia médica, a semiologia odontológica, a semiologia de enfermagem, a semiologia farmacêutica, que é o que mais nos interessa nesse momento. E também disse que é necessário começar pelas coisas mais importantes, aquelas mais facilmente reconhecíveis, e é necessário estudar tudo aquilo que se pode ver, sentir e ouvir. O clínico deve examinar cuidadosamente o corpo do paciente e perguntar a respeito de evacuações, respiração, suor, atitudes do paciente, urina e outros sinais, signos que podem indicar algum distúrbio ou alguma situação anormal para o organismo. Já o termo propedêutica, se nós formos procurar no dicionário, ele vai dizer que são preliminares de uma ciência, especialmente em relação às ciências médicas. É uma ciência preparatória, é uma introdução a um tratamento, a uma conduta. Então, normalmente, a semiologia ela vem acompanhada da propedêutica, que é a preparação para que seja feito a conduta terapêutica, no nosso caso, a propedêutica farmacêutica. Qual a conduta que o farmacêutico vai adotar a partir da semiologia, da coleta de dados. Quando nós falamos de semiologia farmacêutica, nós temos que lembrar que o método clínico, atualmente, ele é centrado na pessoa, no paciente. E ele faz uma oposição ao método clínico centrado na doença, onde se procura conhecer a doença, tratar a doença, e não o paciente como um todo. Então, a propedêutica e a semiologia farmacêutica focada na pessoa, ela passa por, primeiro, por etapas da consulta, início da sessão, reunião de informações que são importantes, exame físico, explicação, planejamento, fechamento da consulta, e depois passa para a análise desses dados, entendendo a pessoa como um todo, elaborando um plano comum de manejo do paciente, intensificando a relação farmacêutico-paciente. E com resultados, menos reclamações, maior satisfação, maior adesão ao tratamento, redução de preocupações e melhor autoavaliação da saúde. O processo de anamnese é aquele onde nós vamos buscar informações a respeito do paciente como um todo, acerca do princípio e evolução de uma doença, através da primeira observação do médico, no caso da anamnese médica, e dados relativos ao paciente, no caso da anamnese farmacêutica, dados que interessam ao farmacêutico para sua prática clínica. A anamnese pretende não só identificar os sintomas e significado clínico que acomete o paciente, mas também detalhes da sua vida. De maneira geral, o comportamento do paciente, seus sentimentos, conflitos psicológicos, padrões habituais de defesa,
comportamento perante o médico ou os outros membros do sistema de saúde são indispensáveis para auxiliar na interpretação ou completar as informações adquiridas com o exame físico ou métodos complementares de diagnóstico. O conjunto de informações recolhidas que dizem respeito à vida do paciente através da anamnese é de grande valor para se reconhecer as três dimensões do espaço diagnóstico: o paciente, a moléstia e as circunstâncias que a acompanham. Quais são as limitações da anamnese como método diagnóstico? Primeiro, a participação do paciente. O ideal seria que o paciente prestasse informações completas, de modo claro, coerente, exato e conciso sobre a totalidade dos fatos de sua vida que tem interesse médico. Em relação aos sintomas, deveria descrever todos eles, abrangendo de modo completo suas características, inclusive em ordem cronológica com que se instalaram, as modificações evolutivas que sofreram, espontâneas ou sob influência de determinados fatores, sejam esses terapêuticos ou de outros fatores. Para que o paciente forneça informações com essas características, notadamente quando portador de doença crônica, deve possuir um grau satisfatório de inteligência e memória, capacidade adequada de observação e de organização do pensamento e saber-se expressar-se com clareza. E o farmacêutico, qual é a importância dele no processo? É indispensável para a obtenção de uma anamnese de boa qualidade. Isso porque mesmo o paciente dotado dos melhores predicados para informar, não é capaz de fornecer uma anamnese completa sem o auxílio ou orientação do farmacêutico. Em relação à obtenção da anamnese, nós temos alguns princípios básicos. Estar sinceramente motivado a ouvir com atenção o relato do paciente, a chamada escuta ativa. Evitar interrupções por solicitações que não sejam de natureza urgente. Dispor de tempo suficiente para ouvir o relato do paciente, observar o comportamento do paciente, não intervir, evitar interromper a narrativa dele, não fazer julgamentos precipitados durante a anamnese e não demonstrar estar possuído de outros sentimentos que não os de interesse pelos problemas do paciente. Não discutir com o paciente sobre opiniões que este emite a respeito de qualquer assunto. Saber interrogar o paciente, possuir conhecimentos teóricos básicos sobre a fisiopatologia e as manifestações da doença, história natural e influência que a modificam. E, ao término da anamnese, alcançar os seguintes objetivos. Primeiro, o farmacêutico entendeu o verdadeiro significado das palavras do paciente, o paciente compreendeu corretamente o que lhe foi perguntado, e se o farmacêutico conseguiu o máximo de informações possíveis e adquiriu uma noção correta sobre o grau de exatidão dessas informações. Normalmente, o processo de anamnese passa por um roteiro de perguntas. Entre as vantagens do uso do roteiro estão de se tornar o aluno ou o farmacêutico que está estudando a semiologia propedêutica mais confiante na obtenção da anamnese, porque a preocupação em deixar de fazer perguntas importantes, mesmo quando o paciente se prolonga na descrição de um sintoma, decresce. A fase do interrogatório é agilizada, pois a hesitação do aluno sobre o que perguntar diminui. A importância do aluno farmacêutico, seja de graduação, seja de pós-graduação, é importante que ele esteja preparado para isso. A principal desvantagem decorrente do emprego do roteiro durante a história da moléstia atual é o risco de transformar a anamnese em um ato mecânico, privado de conteúdo humano. Entretanto, essas desvantagens são superadas se o roteiro for usado de modo adequado, isso é, somente consultado após o paciente haver relatado os fatos da moléstia atual e com finalidade exclusiva de caracterizar de modo mais completo os componentes de determinado sintoma. A história pregressa, tudo o que aconteceu com o paciente anteriormente, como foi a vida dele, as expectativas, tudo isso é importante também no processo de anamnese. O histórico familiar, da mesma maneira, as doenças, se os familiares, principalmente pais, avós, tios, tiveram alguma patologia crônica, morreram muito cedo, se tiveram uma doença neurodegenerativa ou de característica genética, tudo isso também é extremamente importante. A importância da história sociopsicológica do paciente, a personalidade, história de vida, situação econômica atual, características do ambiente físico, processo patológico que ele tem em curso, como ele se relaciona com a doença ou com o processo de saúde e doença dele, tudo isso é importante. Também é importante o farmacêutico conhecer os tipos de pacientes. Em relação aos tipos de paciente, nós temos o paciente ansioso, o paciente tímido, o paciente hiperativo, o paciente que
não demonstra sentimentos, apático. Para cada tipo de paciente é necessário uma abordagem apropriada. Exame físico também é extremamente importante, lembrando que muitos exames físicos são de competência única e exclusivamente do profissional médico, outros são compartilhados com outros profissionais de saúde. Então, sempre é importante estudar a legislação e as atribuições do farmacêutico clínico em relação à possibilidade da realização de exames físicos. E, concluindo, o uso da técnica semiológica como ferramenta de auxílio na prestação do cuidado farmacêutico é importante avanço no sentido de reconhecer a importância do papel da anamnese no ato da dispensação dos medicamentos e sua implicação na boa adesão do paciente ao tratamento. A semiologia é uma ferramenta muito importante que permite compreender e sistematizar todo o universo de sinais que o paciente demonstra ao ser entrevistado, seja através de sons, gestos, palavras, lembranças, que permite caracterizar os sintomas do paciente. O farmacêutico, entretanto, deve se abster do ato de prescrever, cabendo ao médico fazê-lo ou o farmacêutico naqueles casos da semiologia farmacêutica. O uso da semiotécnica deve se limitar aos aspectos ligados ao ato de dispensação e suas implicações para o paciente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que nós temos, além do livro publicado de Semiologia e Propedêutica Farmacêutica, também outros 2 materiais que são de minha autoria, que é o de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, e o Adesão Terapêutica, junto com a professora doutora Daniela Cristine Marini, onde nós abordamos também muito a questão desse relacionamento interpessoal do farmacêutico com o paciente. Muito obrigado pela atenção de vocês.